Olá, muito boa noite a todos vocês que vão chegando aí para mais um estudo bíblico que nós vamos iniciar daqui a pouquinho, daqui da nossa casa, minha esposa e eu, a Márcia. E é sempre um prazer estudar a palavra de Deus. Hoje eu estou meio devagar por causa de um resfriadozinho aí que começou ontem, mas a gente está se cuidando, né? O tempo quando vira, para quem estava com um calor muito grande semana passada, e hoje o frio que começou fazendo pela manhã muito, muito intenso, então aí o organismo fica meio maluco, né? Mas estamos aqui firmes e hoje vamos estudar a palavra de Deus como normalmente fazemos toda quinta-feira, viu? E eu sou grato a Deus pela oportunidade, porque é um momento maravilhoso. Então seja muito bem-vindo. Boa noite para todos. Que bom ter vocês conosco. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Meu irmão já chegou por aí, mais algumas pessoas vão chegando. Não está aparecendo, mas eu sei que tem outros conectados. Dê uma boa noite para que você apareça. Dona Marta, seu Joel, boa noite. Deus abençoe. Minha mãe, boa noite. Está trabalhando hoje, né, mãe? Deve estar lá na Dona Irene, Neire, a Yara também. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Dê uma boa noite para que você possa aparecer. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, vamos cantar. O tema do estudo de hoje é a parábola do semeador. E não vou dar spoiler, mas a palavra de Deus, ela é tão importante nas nossas vidas. E é isso que nós vamos cantar. Maravilhoso é ouvir tua palavra, maravilhoso é te obedecer, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tua palavra. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tua palavra. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é Te obedecer, Senhor. Muito bem, vamos orar.
e vamos pedir a bênção de Deus para tudo que nós faremos na noite de hoje. Então, já minha esposa já cumprimentou aí, e eu vou agora aproveitar e cumprimentar também, não é? E boa noite aí para a dona Marta, seu Joel, Ronieri, minha sogra, dona Zilda, que chegou aí também, não é? Naí, a Naí Pereira, seu João Costa. Então, Dona Dulce e seu Nilson também que chegou. Ana Lúcia Onofre, que também está aí conosco. Boa noite para todos vocês. Ana Lúcia. E a Loide, amada. Ai, Lúcia o pão, Onofre. Ana Lúcia Onofre. Vi agora a Loide aqui. E a Loide. Isso, boa noite para todos. Ok, pessoal. Então, nós vamos falar com o nosso Deus. Minha esposa não queria dar spoiler, mas não tem nem como, porque eu não disse para ela o que eu pretendo falar. Ela viu aqui só o tema, né? Então, feche seus olhos aí onde você estiver e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de hoje. Mais uma quinta-feira, mais uma noite, mais uma horinha, Senhor, que nós temos separada para falar contigo, para cantar, para ler e ouvir a tua palavra e sermos edificados através dela. Tem misericórdia de nós, Senhor, tu que conheces todas as nossas limitações e sabes, Senhor Deus, também de todas as nossas reais necessidades. E eu não me refiro àquelas que são comuns a todo ser humano, tem a ver com esta vida transitória, passageira, mas as necessidades de cunho, de caráter pessoal. Sem dúvida, todos aqueles que nasceram de novo, foram regenerados pelo poder do Espírito, precisam experimentar uma série, Deus, de benefícios que são resultantes, Deus, desta mudança de vida. Os outros não podem conhecer e não podem saber o que é isto, enquanto não conhecerem de fato a Jesus Cristo e tiverem uma nova natureza implantada no seu coração. Então, Senhor, rogamos que o Senhor abençoe a nossa vida e nos ajude a valorizar este momento tão pequeno, passado aqui, ó Deus, na Tua presença, estudando a Escritura. Tem misericórdia de nós, seja com os nossos irmãos que nos acompanham, ó Deus, seja o casal, seja irmãos que vivem sozinhos, famílias, enfim, Senhor, que todos sejam de algum modo beneficiados e alcançados pela Tua santa e bendita palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos seguir em frente. Kátia, seja bem-vinda também, viu? Aí a pessoal de Agudos sempre marcando presença, e isso me deixa muito feliz, e eu espero que nós estejamos dando alguma contribuição para o crescimento espiritual na vida de vocês, viu? A Kátia Félix, né? Eu gostaria já de passar a palavra para minha esposa, para que ela visse conosco aí o versículo que foi dado, para que os irmãos memorizem e, sobretudo, vivam, né? Irmãos, essa semana, então, nós estamos meditando no Salmo de número 6, versículo 9. Texto aí, como nós falamos, serviu para minha devocional pessoal na semana passada, e nós resolvemos trazer para os irmãos e compartilhar com os irmãos. Salmo, capítulo 6, Salmo de número 6, versículo 9, que diz assim, vamos ler juntos, nós aqui e você aí. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração.
Salmo 6, 9. Mais uma vez. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Salmo 6, 9. Como é bom saber que o nosso Deus, ele ouve a nossa voz, acolhe, né? No domingo aí pela escola dominical a gente pode compartilhar com mais detalhes o que seria esse acolhimento, mas a certeza de que Deus, ele reconhece a minha voz, ele sabe que essa voz aqui é inconfundível, né? Ele não confunde com qualquer outra. Às vezes a gente confunde as vozes dos filhos, né? Nós aqui em casa temos 3 e com vozes, exceto a da Caris, que é mais diferente, mas a Alice e a Eloá, às vezes eu confundo, né? Quando tá de longe, falo, mãe! Então a gente sabe, não sei se é a Alice ou se é a Eloá, né? Algumas vezes eu acerto, outras vezes, mas quem é que tá me chamando? Mas com Deus não, meus irmãos, com Deus não, é totalmente diferente. Ele reconhece quando nós chamamos pai, né? Paizinho, pai querido, meu pai me sustenta. Ele sabe que é a Márcia Angélica, lá em Bauru, que está conversando com ele. E como é bom saber essa promessa de Deus, que está baseada aí no versículo 9 do Salmo de número 6. Muito bem, no domingo, na escola dominical, então, se Deus assim permitir, nós voltaremos a esse versículo tão lindo, Salmo 6, 9. Deixe marcado na sua Bíblia e vamos ler esse salmo. Maravilha, deixa eu só anotar aqui as últimas pessoas que chegaram aqui e já passo para minha esposa. Então eu cumprimento aqui o Celso, a Ana, eu espero que o Ismael esteja aí do seu ladinho, viu, Ana? O presbítero Osmar, a Adele Luiz, acho que é a primeira vez que a Adele entra na nossa reunião, não é? Boa noite, Adele. Boa noite. Seja bem-vinda. Diz para nós de onde você é, põe aí no comentário, tá bom? Dona Maria de Jesus, bem-vinda. Claudemir, a Joaninha e o Lafayette também, tá? Meus irmãos, é isso aí. Eu agora vou me concentrar naquilo que eu me propus a fazer, que é refletir nos próximos minutos que nós temos na palavra de Deus com vocês. Ultimamente, eu tenho manifestado, né, uma preocupação muito grande mesmo com, assim, nesse período pós-pandemia, ou pelo menos nós estamos aí no finalzinho, né, e tal. Não sei se a gente já pode dizer que saímos dela, porque vai e vem, surgem novas variantes e tal, e ontem já fiquei sabendo de outras 2 surgiram lá na África do Sul, da Covid, né, do coronavírus. Mas, em outras épocas eu disse para vocês que nós vamos provavelmente ter que conviver com isso por toda a vida, como a gente convive aí, né, com a gripe, né? Suas variantes, todo ano tem que tomar vacina, porque é uma enfermidade que não, como outras, não foi erradicada, né? Então todo ano vem visitar a gente, de algum modo, principalmente nessa época do ano, no inverno, né? Tem mais aqui, a Elizabeth também Andrade, né? Isso, Andréia Martins Elizabeth e a Dona Andrade, Maria Xavier. Dona Maria Xavier, muito bem. Aqui, amor. É bom deixar com vocês, senão me distrai aqui também. Então, a Andréia, falei Andréia Martins? Andréia Martins Andréia e Martins. Dona Maria Xavier. Ok, alguns aí, acho que a Andréia e a Adele, né, que eu citei. Não sei se é a Adele Ou, né, mas provavelmente é a Adele. Bom, coloca aí para nós no comentário, tá, gente? Não fiquem constrangidos, não. Até porque é um estudo bíblico e você tem toda a liberdade de participar. Como eu estava dizendo, nós ainda estamos nesse período que, de algum modo, nos influencia, nos traz uma série de dificuldades, de limitações, sem falar nas sequelas, né? Esse coronavírus é um negócio muito complicado, muito sério.
E enquanto isto, nós vamos caminhando, vamos tocando o barco e vamos pedindo a Deus que nos dê sabedoria e estrutura para poder fazer a sua obra. E uma delas é essa daqui, é entrar em contato com vocês através da internet e para poder falar das coisas de Deus, das maravilhas de Deus contidas na sua palavra. E, meus irmãos, eu estava dizendo que por causa deste período de pandemia, uma grande preocupação me surgiu desde o comecinho, lá atrás, há 2 anos, pouco mais de 2 anos, quando alguns diziam assim, isso pode ser bom para a igreja, porque tem gente que não tem o hábito de frequentar a igreja e quem sabe na pandemia essas pessoas se despertam, né, e de repente vão perceber a falta que a igreja faz. Eu não pensava assim, não. Eu achava que quem sempre esteve realmente ligado, comprometido, ávido pela palavra de Deus, satisfeito com a comunhão entre os irmãos, essas pessoas continuariam, ficariam firmes, independente das circunstâncias. Quanto aos outros, que já vinham uma vida cristã aí meio tanto quanto superficial, vamos dizer desta maneira, eu creio que a pandemia só viria para intensificar esta condição. Porque é nada mais confortável do que cômodo, não é, do que ficar em casa e receber o que a gente quer e gosta na porta da nossa casa, não é? Então, os entregadores aí de pizza que eu digo, não é? Então, se você pode ligar a televisão, assistir a um culto, né? Participar é meio complicado, porque alguns, e eu concordo também, viu, que a participação do culto presencial é algo que não se substitui. Então é muito mais fácil se eu estou na televisão assistindo a um culto que está sendo prestado a Deus, é muito mais fácil estar na minha casa e no meu conforto do que me dirigir até a igreja, principalmente dependendo das condições. A igreja é longe, eu sem condução, né? Ou então tempo, clima, calor, muito frio, chuva, sei lá. Então tem uma série de fatores. Eu só sei que, meus irmãos, há um certo esfriamento que não é de agora, que vem alcançando muita gente e muitas igrejas, né? Certamente que outros países vêm experimentando isso há mais tempo, bem mais tempo do que nós. Países que já foram assim, como eu disse, acho que na semana passada, celeiros para o mundo, celeiros missionários, porque enviaram missionários para o mundo. Hoje são países que precisam ser evangelizados, porque seguiram por caminhos muito complicados. E antes de entrar necessariamente no assunto de hoje, que vai tomar não somente o dia de hoje não, viu, gente? Vamos tomar uns dias aí para poder tratar desta riquíssima parábola que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Depois nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. E aí eu vou pedir desculpas a vocês, que de vez em quando o bichinho do vai incomodar aqui, porque como eu disse antes, eu estou um pouco resfriado. Mas, quando eu estive diante deste texto, o que me ocorreu aqui, e lembrando de como os judeus rejeitaram Jesus Cristo, porque não o identificaram como aquele Messias prometido no Velho Testamento. Então eu me lembrei daquele período considerado o período interbíblico. Você sabe, aqui na nossa igreja eu já falei, olha, até algum tempo atrás, hoje poucas Bíblias dessas, bom, a não ser que o crente seja muito cuidadoso com a sua Bíblia, não é? Mas até há pouco tempo atrás,
algumas Bíblias vinham com umas 4 páginas, pelo menos em branco, entre o Velho e o Novo Testamento. Então, isso é simbólico, porque de fato houve aí aproximadamente 400 anos entre o último profeta, né, Malaquias, lá no Velho Testamento, e o aparecimento, o surgimento de João Batista pregando no deserto. Então, não é pouco tempo não, gente, é muito tempo. E mesmo para um povo como o povo judeu, que recebeu por herança, não é? A lei, os ensinos dos profetas, mesmo para eles ficar esse tempo todo sem a palavra de Deus revelada pelos profetas, certamente criaria, como acabou acontecendo, um ambiente extremamente propício para um afastamento, para um distanciamento da verdade absurdos, né? Afastamento, distanciamento absurdos. E deu no que deu, não é? Veio João Batista pregando, e aí então vinham nesse período, enquanto não havia profetas, está lembrado? As seitas surgiram, né? Uma delas foi a seita dos fariseus, né? A outra foi a seita dos saduceus. Saduceus, aqueles que combateram muito a ressurreição, que não criam na ressurreição. Os fariseus não criam, né, em Jesus, e foram os inimigos, os principais inimigos de Jesus Cristo, e sob a alegação de que ele era um charlatão. Jesus enfrentou esses fariseus intrepidamente, com toda a autoridade divina que lhe foi dada, né? Jesus enfrentou com a humildade que lhe foi conferida enquanto neste corpo, né? Na nossa natureza humana. Jesus se humilhou, ele se entregou, ele se deixou, né, sofrer nas mãos daqueles que ele criou, né? Homens que foram criados à sua imagem, à sua semelhança, lá na eternidade, né? Lá no princípio de tudo. Jesus estava lá, na pessoa do Filho, eternamente gerado. Jesus estava lá, com o Pai, com o Espírito Santo. E aí então, agora ele encarna, ele assume uma forma. E a forma que Jesus assume é a forma humana, esta nossa forma frágil, que sente dor, que sente fome, que se cansa, que adoece, não é? E a própria Escritura diz que Deus o fez enfermar por nossa causa, não é? Então, os fariseus não viram, imagina, no filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, o Messias, de quem Elias falou, grande profeta Elias, de quem Moisés, né, foi ícone, foi tipo, a palavra correta é esta, Moisés foi tipo, não é? Um tipo de Jesus Cristo, que libertou o povo de Israel, o povo hebreu, da escravidão do Egito. Agora observem, eu sei que estou falando bastante, né, sem entrar no mérito aqui do tema da noite de hoje, mas isso tem um propósito e vocês vão entender, vão perceber qual é. Nós temos hoje, nós não estamos vivendo um novo período interbíblico, claro que não, não haverá outro. A palavra de Deus já está escrita, a palavra de Deus já está completa, de Gênesis a Apocalipse, como nós a conhecemos. Ela é a palavra de Deus revelada, dada à igreja, não é uma palavra dada ao mundo, mas dada ao povo de Deus, não é? E inerrante, infalível, suficiente para poder nos ensinar e nos ajudar a saber quem é Deus e o que é que Ele espera, o que é que Ele requer de cada um de nós. Então, nós não vamos viver outro período como aquele, mas
na minha humilde opinião, nós estamos vivendo um período em que, apesar de nós termos um abundante número de Bíblias e de versões, né, da Bíblia, e até traduções, e algumas complicadas e comprometedoras, porque tiram do original ensinamentos importantíssimos, né? Como, por exemplo, uma tradução Novo Mundo, que coloca lá em destaque, né? Só um exemplo, o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Amor, se quiser participar e me ajudar, eu agradeço, para eu não falar sozinho, né? João, capítulo 1, que fala sobre no princípio era Deus. A tradução Novo Mundo, ela diz assim, no princípio era um Deus, né? Deixa eu lembrar. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, aí letra maiúscula. Então, ele era um Deus com letra minúscula, e depois ele estava no princípio com Deus, letra maiúscula. Então há toda uma tendência numa tradução como esta para satisfazer a um segmento religioso que não compreende Jesus Cristo como Deus encarnado, o único Deus, que não crê na Trindade. E usa como argumento válido para eles, dizendo que na Bíblia você não acha a palavra Trindade, e de fato não vai achar. Em lugar nenhum da Escritura existe a palavra Trindade, que quer dizer que Deus existe na forma de 3 pessoas, não são 3 deuses. Então nós não somos politeístas. Quem é o politeísta? O politeísta é aquele que crê em vários deuses, né? Exatamente. Então o politeísta é aquele que crê em vários deuses. Nós não somos politeístas. Nós cremos que existe um só Deus e que ele subsiste na forma de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E onde está o Pai, está também o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito. E onde está o Espírito, está o Pai e está também o Filho. E nós temos o texto clássico na Bíblia. Claro que esses movimentos, principalmente esse da tradução Novo Mundo aí, argumenta que não, ali, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, por exemplo. Não, Jesus está dizendo que ele e o Pai são um em propósito. Propósito também, é claro. Mas Filipe, quando pergunta e pede a Jesus, mostra-nos o Pai, em João 14, e diz isso nos basta, Jesus diz assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Bom, e além deste prejuízo dramático e drástico, também existe aquele problema dos acréscimos que foram dados à Escritura no Concílio de Trento, em 1545. Não é? 7 livros foram agregados à Bíblia como nós a conhecemos agora, pelo menos a que é utilizada pelos evangélicos em geral. 7 livros, além de alguns acréscimos que foram também feitos, foram postos aí no Velho Testamento, não é? Além disto aí, nós também temos uma outra que não é a Bíblia, necessariamente não é, mas é conhecida como o Livro de Mórmon. Né? Então aí eu já disse, já entreguei o segmento religioso qual é, né? Porque com Joseph Smith entenderam que Jesus apareceu para ele nos Estados Unidos numa determinada ocasião, dizendo que a igreja havia se afastado e muito, e Cristo lhe deu umas tábuas, né, de ouro,
e onde ele deu uma ordem muito importante, que era de fazer um recomeço, né? Dar um recomeço para a sua igreja. Além desse daí, nós temos também o Evangelho segundo Allan Kardec, e, olha, faltar-me aqui tempo para poder enumerar os livros adulterados que nós temos com o nome de Bíblia e de Palavra de Deus. Aí eu fico me perguntando, e essa é a razão porque eu trouxe o assunto à baila, se isto se ter tantas Bíblias, como nós temos versões da Bíblia, e não traduções, ter tantas versões da Bíblia, além dessas traduções, se isto é menos ou é pior, é menos mal ou é pior do que não ouvir a voz de Deus, como os judeus não ouviram, apesar de terem a lei e os profetas antes de Cristo. Porque qual é o resultado disto? Por isso eu creio que esta parábola do semeador, ela adquire uma importância sem precedentes, porque ela vai abordar sobre a palavra de Deus, né? Como na figura da semente, que está aí, vai falar, de algum modo também está lá a figura do semeador, e vai abordar também sobre os tipos de terrenos onde a palavra de Deus é lançada. E aí olho para o nosso contexto, a situação em que nós estamos vivendo hoje. E se nós tivéssemos a compreensão adequada da palavra de Deus, da Escritura como ela nos é revelada, dentro de uma interpretação correta, claro que haveria variantes, sem dúvida nenhuma, porque as pessoas são diferentes e pensam diferentes, é óbvio, mas naquilo que é verdadeiro e não é relativo, é uma verdade absoluta, então é preciso que haja consensos. Do que é trivial, por exemplo, questões como há Deus, um único Deus, como nós acabamos de dizer, e a Bíblia nos apresenta na forma de 3 pessoas. Não há salvação por obras, a obra é de Jesus, pela sua morte na cruz. A Bíblia nos apresenta. São pontos triviais. A pessoa do Espírito Santo transforma o coração humano. São questões triviais em que nós precisamos concordar. Porque isso nos identifica como crentes em Cristo, né? Servos de Deus, homens e mulheres que reconhecem o Criador do universo, que a propósito é um ponto fundamental também, não é? É o crer que Deus do nada fez todas as coisas, para sair do mundo das teorias e das filosofias vãs e inúteis, e dar bilhões de anos para a existência disso e daquilo outro, e datar com tanta segurança e afirmar que isto é ciência, e por ser ciência, você tem que aceitar como verdade, porque pode ser provado. Não é bem assim. Quando eu vejo os ensinamentos ligados ao evolucionismo sendo propagado nas escolas de maneira descontrolada, né, me preocupa, porque na realidade é preciso ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução e qualquer outra, do que crer que Deus do nada fez todas as coisas. Muito bem, então nós vivemos tempos muito difíceis, onde muitos têm a Bíblia nas mãos. Muitos já leram a Bíblia várias vezes. Muitos sabem quem é o Jesus Cristo de Nazaré. Muitos sabem onde fica Belém, né? Onde Jesus nasceu, né? Qual é a localização precisa, né? Da cidade onde Jesus nasceu. Muitos sabem onde Jesus cresceu, Nazaré, onde fica a Palestina, Jerusalém, a cidade de Deus, né? Chamada cidade de Deus, onde o templo foi construído para que a arca da aliança fosse colocada lá. Por isso, casa de Deus, habitação de Deus.
Então, esta parábola, ela adquire este grau de importância porque ela vai mostrar que a palavra de Deus permanece, ela não muda, mas os terrenos são diferentes, não é? É claro, os semeadores também, não é? Os semeadores são diferentes, mas a parábola vai informar que o ponto fundamental ali é a palavra e o que ela ocasiona, o resultado que ela produz. Então nós vamos ler o capítulo 13 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 9, dentro do tempo que me resta, para nós podermos trabalhar na nossa introdução. Vamos lá, amor, pode ler, por favor. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, está aí Jesus falando às multidões, não é? Você observar bem o texto de Mateus, você vai perceber que Jesus não estava diante dos discípulos apenas. Jesus estava diante de uma grande multidão, né? E o assunto era um assunto tranquilo, porque eles estavam acostumados com este estilo de vida e cultivar a terra, meus irmãos, até hoje. Nós olhamos aí pelos canais de televisão, pela internet, e há muita gente que vive, né, na zona rural, e então sabe muito bem o que é lidar com o plantio, né? O que significa semear, sabe o que representa arar a terra, preparar a terra, sabe qual é a melhor época para fazer isto. Só que com o passar dos anos, aquele simples agricultor tinha lá sua horta, né? Seus pezinhos de café, suas árvores frutíferas, um pezinho de manga aqui, 2, uma meia dúzia, sei lá, né? Laranja, limão e outras tantas, né? Nosso país é uma maravilha nesse sentido. A coisa foi caminhando de tal maneira que os nossos agricultores precisaram se tornar verdadeiros técnicos em várias áreas, produtores rurais que não deixaram de plantar para si mesmos, para sua provisão, e passaram a produzir para a sociedade. Vejam só hoje, né? O Brasil, dizem, em termos de grãos, outras coisas mais, né? Poderá vir a ser o celeiro do mundo, dizem alguns, né? Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, por que razão? Porque nós temos, né, uma agricultura que se destaca no mundo todo. Mas para isto é preciso que esses homens, então, sejam especialistas em muitas áreas. Quando Jesus ensinou a parábola do semeador aos seus ouvintes lá na Galileia, qualquer um deles podia ver, assim, literalmente, imaginar, né, enquanto Jesus falava, imaginar o agricultor lançando a semente nos campos, né, próximos do mês de outubro, que era a época das chuvas, né, quando vinham as chuvas e então tudo já estava preparado, a terra, sementes no seu devido lugar, e então aí surgia a época
da semente brotar e produzir. As multidões tinham acompanhado e seguido Jesus até a beira da praia do Mar da Galileia, não é? Chegaram aos milhares ali, provavelmente. E Jesus não tinha um púlpito, não tinha um microfone, não tinha um equipamento eletrônico para poder falar para milhares de pessoas. Então imagine eu que o mar deveria estar calmo, não é? Jesus, ele subiu num barco, né? Certamente que aquelas ondas, nós estamos acostumados, já moramos em Vitória, que é uma cidade litorânea, moramos em Itanhaém, que também é uma cidade litorânea, e há, tanto em Vitória quanto em Itanhaém, aquelas ondas mais tranquilas. É claro que há praias aí que não são nem não são adequadas para serem frequentadas porque são perigosíssimas, né? As ondas são ondas enormes, mas aquelas ondinhas pequenas que vêm, que parecem muito um lago, mas é o mar e é a praia. Imagina Jesus ali tendo este cenário e este palco, um barco à beira da praia, onde ele pôde subir e ter como um auxiliar acústico ou auxiliares acústicos, não é? Auxiliares acústicas, não é? As ondas, aquelas ondas do mar. E ele podia falar, como eu estou falando aqui agora, e milhares de pessoas poderiam ouvir, claro que com o auxílio de todo o ambiente. E esse o silêncio das multidões, a atenção, o interesse naquilo que Jesus tinha para falar, não é? Então, a superfície da água, eu disse aqui, refletia a voz de Cristo que num dia calmo podia alcançar os seus ouvintes que estivessem bem distantes dele. Então aquele ambiente natural funcionava mais eficientemente que os muitos sistemas hoje que nós usamos para falar em locais pequenos, fechados, onde a voz sai embolada e tem gente que acaba não entendendo nada, ou então o volume fica lá em cima e o povo fica meio louco e reclama que a coisa não tá impossível. Jesus não precisava desta tecnologia. Jesus também, em termos de conteúdo, não precisava explicar as atividades do lavrador, porque ele estava falando com gente que vivia uma vida que se identificava muito com o trabalhador rural. Então, eles até indo para a praia devem ter passado por muitos que naquele dia estavam na lavoura e foram chamados e foram deixando o seu trabalho para seguir a multidão e é Jesus, o de Nazaré que está aí, etc. Podiam, e aí foram formando aquela multidão que foi até Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Cultivar a terra era relativamente fácil nos dias de Jesus. Então, no fim de um longo verão, né, quente, verão, o fazendeiro ia para o campo para semear trigo e cevada sobre um solo muito endurecido. Então, o que ele fazia? Ele precisava arar a terra para cobrir a semente e esperar que a chuva do inverno viesse germinar os grãos. Na parábola de Jesus, o que Jesus mostra aí é que o lavrador, eis que o semeador saiu a semear, né? Então ele levava consigo uma bolsa, onde levava uma bolsa a tiracolo, onde estava lá os grãos. E aí eu destaco, porque Jesus vai falar sobre isso no texto que a minha esposa leu, que há 4 elementos importantes que ocorriam naturalmente. Não, o semeador não saía pensando assim, eu vou tomar cuidado para não perder semente. Não, ele saía pensando no propósito de preparou a terra, então agora eu vou espalhar as sementes. Então, ele não se preocupava com os poucos grãos que eventualmente viessem cair à beira do caminho. Naturalmente que iam cair, né? Não se preocupava com aqueles que de repente caíam em algum espaço de terra rasa, onde a pedra, o terreno na verdade era um terreno pedregoso, né? Rochoso, e havia
pouca quantidade de terra, que não era suficiente para poder fazer uma planta criar raízes profundas. O semeador não estava preocupado com isto, não. Também não estava preocupado com o trigo que caía, ou a semente do trigo que caía entre espinheiros, porque mato sempre houve, não é? Depois do pecado, Jesus disse que a terra produziria cardos e abrolhos, não é? Então, ninguém precisa ficar plantando capim, não é? Não estou aqui mencionando os pastos e nem os jardins, que são maravilhosamente preparados, uns para alimentar o gado ou os rebanhos e outros para poder embelezar a frente de uma residência, o jardim. Não. Eu estou falando daquele mato que incomoda, aquele mato que é considerado uma planta daninha, daninha, né? Planta daninha. Então, não era a preocupação do lavrador. Para o lavrador, tudo aquilo fazia parte do seu trabalho. Bolsa, tiracolo, sementes, e eu vou semear. Algumas vão se perder no meio do caminho, outros vão se perder no meio dos espinhos ou em terreno, como eu falei, rochosos. Ele não podia impedir que isso acontecesse. Cedo ou tarde, depois de feito o seu trabalho, as aves viriam para comer aquelas sementes caídas à beira do caminho. Alguns pássaros comeriam até mesmo sementes que eventualmente tivessem sido lançadas num bom terreno. O mesmo aconteceria com aqueles ou aquelas sementes que cairiam em solo rochoso. Sem dúvida, viriam as aves também, poderiam comer. Além disso, mesmo que ele estivesse tentando acabar com os espinheiros, eu acabei de dizer que mato é terrível. Mesmo que você vá lá e jogue veneno, ele fica um tempo sem aparecer, né? Mas logo você vai perceber que vai precisar tratar novamente, porque mato é um negócio complicado. Então, a expectativa do lavrador estava no dia em que ia chegar o maravilhoso dia da ceifa, da colheita. Isso é que lhe interessava. E então ele focava nas sementes que caíram no lugar certo para cuidar delas e então, no momento certo, ele colheria o resultado do seu trabalho. Isso, claro, lhe traria um lucro, poderia lhe trazer um lucro médio, porque está aí no texto, né? Umas produziram a 10 por 1, outras produziram a 30 por 1, outras produziram a 60 por 1, ou poderiam produzir. Jesus está falando na parábola de sementes que caíram na terra boa, fértil, e chegaram a produzir a 100 por 1. Então, esse retorno de 100 por 1 era muito raro, mas era possível. E Jesus destaca isto. Isso aconteceu lá em Gênesis 26:12, né? Vamos ver aí, só a título de exemplo, amor. Veja lá, por favor. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A causa de Isaac ter colhido 100 por 1 do plantio que fez está aí. Qual é, amor? No final do texto? Porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Então, resumindo tudo isso que eu falei aqui, o semeador não estava interessado nos grãos que perdia, não. Enquanto na medida que semeava. A sua esperança estava no futuro. A sua esperança estava na colheita. A sua esperança estava no resultado que ele obteria no final de todo o seu trabalho. Então esse é o ponto principal da história, né, e de uma colheita abundante, que é o que nós vamos falar aqui. Então, começando pelo propósito, eu tenho uns 10 minutinhos aí, mas não vou testar a paciência de vocês não, viu? Hoje eu estou dando aqui fazendo um apanhado geral, inicial, para a gente poder prosseguir depois no restante de toda a parábola. E eu esqueci de falar, né? À luz da compreensão
do teólogo que falecido recentemente, em 2017, Simon Kistemaker, né? Então, é sob a ótica de Simon Kistemaker que nós estamos trabalhando a parábola do semeador. Então, propósito. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, o capítulo 13 é precedido por um relato onde o ministério de Jesus salienta as curas que Jesus realizava, lá nos capítulos 8 e 9, de um modo muito particular. Concluindo esta parte aí, Mateus registra que Jesus ensinava nas sinagogas. Então, depois de enfatizar as curas, os milagres, agora Mateus vai dizer que Jesus ensinava e pregava as boas novas do reino e também curava. A ênfase está para os ensinos nas sinagogas e a pregação da Escritura. E curava todos os tipos de doenças e enfermidades. Veja lá, amor, capítulo 9, versículo 35, por favor. Você fosse de Gênesis. É Mateus mesmo. Mateus 13. 9. Mateus 9, 35. É Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E agora vejam, o que é que Jesus contempla nos versículos subsequentes, o 37 e o versículo 38. Veja lá, amor, por favor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não é a situação que nós temos enfatizado tanto nestes dias de abundância de Bíblia? Nós temos falado a seara continua grande, não é? E nós continuamos enfatizando que os trabalhadores continuam poucos. O que aconteceu? Se nós temos uma abundância de semente muito maior do que o que se pode observar nos dias de Jesus, o que está acontecendo? Não é? O problema não está com a semente, certamente não está. O problema pode estar com o semeador, pode. O problema pode estar com o terreno, sem dúvida nenhuma. Pode ter todo tipo de problema aí, menos com a semente, porque a semente é a palavra de Deus. Então, no capítulo 10, Mateus registra como Jesus enviou, né, os 12 apóstolos. Nós estudamos recentemente sobre perseverança. Eles foram enviados para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mas lembra que Jesus disse, cuidado, hein? Cuidado com os lobos. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, e aí vocês vão sofrer rejeição, perseguição, morte. Falamos sobre tudo isso aqui com vocês quando estudamos em Mateus, no capítulo 10. Então, eles encontrariam oposição, hostilidade constante e correriam risco de vida. Mas Mateus volta a este assunto nos 2 capítulos seguintes, não é? Depois de abordar lá no capítulo 9, que Jesus pregava nas sinagogas e então olha para as multidões e vê como ovelhas que não têm pastor. Né? Depois de falar sobre as curas que ele realizava, Mateus é que falava, né? Mateus volta agora ao assunto dos 2 capítulos seguintes. As multidões tinham seguido João Batista, mas o povo dizia que João Batista era demônio. Lá no capítulo 11, no versículo 19, vejam o que as pessoas diziam sobre Jesus. É Jesus falando. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. João Batista era portador da palavra de Deus. Ele foi, segundo Isaías, precursor, a voz do que clama no deserto e que veio para preparar os caminhos do Senhor. E neste contexto, Jesus condenou lá em Mateus 10, condenou cidades
como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, porque foram cidades que se recusaram a crer nas palavras de Deus, nas palavras dos apóstolos, nas palavras de Cristo. E Jesus diz que no dia do juízo haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estas cidades aí. Então, parece-me que Jesus tinha semeado em terra pouco profunda. Parece que estas sementes haviam caído em terreno rochoso. Então nós temos problemas seríssimos aí para serem enfrentados agora. E como eu disse e reitero, o problema não estava na semente, porque a semente era e continua sendo a palavra de Deus. O problema não estava no semeador, porque primeiro veio João e eles o criticavam, porque João era um eremita e João vivia fora da sociedade. Quando ele surgiu pregando no deserto, né? E muitos vinham para ser batizados por ele, inclusive os fariseus, e João falava assim: por que vocês vêm a mim para ser batizados? Produzam antes frutos que sejam dignos de arrependimento. Então veja, o problema não está na semente. João vem lançando a boa semente. Jesus vem lançando a boa semente. E então se deparam, tanto João quanto Jesus e os apóstolos se deparam com uma rejeição terrível sobre o Evangelho. Nós vamos prosseguir com este assunto, o tempo vai passando e eu hoje fui muito prolixo nesta minha, não na introdução necessariamente, mas nesse contexto todo que foi colocado, e isto foi proposital para que nós pudéssemos prosseguir na explanação da palavra de Deus. Mas nesse momento eu convoco a todos vocês que estão nos ouvindo a que permaneçam conosco, né, ao longo da exposição da parábola do semeador, porque ela é muito importante e, como eu disse no início, eu vejo essa parábola, na época que nós estamos vivendo, como algo de uma importância fundamental para que nós consigamos compreender ou pelo menos busquemos entender o que é que está acontecendo com o mundo. O que está acontecendo com a igreja? Quem são os semeadores atuais? A semente nós já sabemos. Quem são os semeadores? E que tipo de terreno somos nós, onde a palavra de Deus está sendo lançada? Mas isto é assunto para a próxima semana. Eu rogo, neste momento, que Deus, por graça e misericórdia, nos abençoe, nos ajude e nos prepare para poder tratar esse assunto com a seriedade que ele merece e que precisa. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar, amor? Tem um tempinho ainda aí? Eu não sei, porque aquele relógio está adiantado ali. 8h30. Então, 8h30? Então não dá para cantar, né? Vamos cantar um cântico? Já levantei para pegar o violão. Vamos cantar, já que ela levantou, né? Vamos cantar. Nas estrelas vejo a sua mão, no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que ele é para mim depende de como a semente caiu no seu coração, né? Sem dar spoiler aí no estudo. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que ele é pra mim, eu sei.
encerre para nós fazendo esta oração, por favor. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos por tua palavra, Senhor, tão sempre muito oportuna para cada um de nós. Obrigada porque o Senhor fala sempre, Deus, ao nosso coração. Temos, ó Deus, o privilégio de ter em nossos lares a tua palavra, podermos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor e falar contigo também. Muito obrigada, Senhor. Complete tua palavra em nosso coração. Nos dê um restante de noite muito abençoado. Ó Deus, um final de semana debaixo da tua graça. Que o Senhor seja com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero me despedir então daqueles que se identificaram, é claro, né? Porque alguns entram, mas passam despercebidos e a gente só vai ver depois, né? Então, o Ronieres, né, que tem acompanhado aí, tô sentindo sua falta, hein, Caboclo? Isso aparece aí, tá? Dona Marta, seu Joel, a Luzia, Dona Zilda, Naí Pereira, João Costa, casal também fiel aqui, isso aqui, viu? Ó, tem aí uns casais fidelíssimos. A Dona Dulce, seu Nilson, o presbítero Games e a Lídia são um casal fidelíssimo também. Agora a Dona Marta e o seu Joel também estão virando campeões aí também, né? A Ana Lúcia Onofre, Loide, Kátia Félix, Celso Couto, Ana Espíndola, presbítero Osmar, Ela esteve com o Ismael, estava lá também. Ah, muito bom. Adele, Luísa, Ana e Ismael, muito bem. Dona Maria de Jesus, Claudemir, Joana e Lafayette, Elizabeth Andrade, Andréia Martins. A propósito, ela disse de onde é, amor? Dona Maria Xavier, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Reginaldo Barbosa, Gabi, Renata Cardoso, presbítero Beto disse, muito bem. E a Vera Lúcia Iglesias. Quanto tempo, Vera? Tá sumida, mulher. Como vai aí a vida? Espero que Deus esteja abençoando muito você onde estiver, viu? E aí, lembrando então, pessoal, que no domingo, amor, você quer falar? Fala, dá um recado, por favor. Domingo, então, escola dominical, né? Dia das Mães, nosso dia. E nada melhor do que começarmos bem ali juntas, né? Para podermos prestigiar a escola dominical. Teremos também, se Deus assim permitir, se tudo der certo, ali o evangelismo está de pé. Né? Preciso só conversar com o nosso irmão Estevão, como é dia das mães, então às vezes muitos, né, vão para fazer o almoço, então... Mas enfim, vamos deixar, a gente vai colocar no grupo, ok? Sobre isso. Mas à noite também teremos aí então a homenagem às mães, claro, né? Mas acima disso, antes de tudo, o culto solene, não deixem de participar, vamos juntos aí adorar ao Senhor, como faz falta, né? Um domingo que a gente deixa de estar juntos, é um domingo desperdiçado, né? Então, não desperdice, não perca a oportunidade. E vamos estar ali, teremos ali uma singela homenagem feita pelos jovens, pelas crianças, para as mães, agradecendo a Deus pela vida de todas as mamães da nossa igreja e as visitantes também, é claro. Muito bem, então, mães, não faltem, não faltem. E aí só uma lembrança pessoal da nossa igreja aqui, que amanhã é aniversário da Sidoca, hein? E sábado é aniversário de casamento aí do nosso irmão presbítero Nilson e da nossa irmã Vânia. Gente, ó, Deus abençoe a todos. Domingo às 9 horas, espero que nós nos encontremos novamente. Vocês aí, nós aqui, ligados de coração, né, pelo carinho e pelo amor que temos uns pelos outros. Até breve. Peço à minha esposa que, por favor, desligue ali para nós.